E começando mais um podcast, hoje nós trazemos um convidado que impregna esse ambiente de paz, luz e alegria e, sobretudo, muito conhecimento, que nós vamos prestar atenção para aprender com ele. Está aqui comigo o Paulo Lima, que é psicólogo, escritor e tem uma jornada espiritual muito interessante para estar contando para nós. Paulo, seja bem-vindo, Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por este momento, né, por esta oportunidade. E gratidão por esse encontro. Sim, né? Reencontro, né? Reencontro, muito bem observado. Né? Vai saber lá quando foi o último, mas você tem uma frase interessante que eu ouvi essa semana. Né? O tempo do não tempo. Isso daí é muito profundo. Sim. E me tocou profundamente ouvi-lo falar assim. E é nesse tempo do não tempo que nós estamos nos encontrando e reencontrando. E por isso é com muito amor e alegria no meu coração que eu o recebo aqui dentro dessa jornada cósmica que nós fazemos juntos. E me fala um pouco de você. Eu gostei que a gente teve só uma conversa pequena, mas você estava me falando que você começou muito precoce, aos 5 anos, essas descobertas no seu interior, passou pela Igreja Evangélica, a Congregação Cristã do Brasil. Eu acho que é muito interessante você contar isso, porque praticamente é uma virada e você fez uma outra observação que me chamou muita atenção. Tudo preparando para o momento seguinte. E é bem assim. Então vamos ouvi-lo. Sim, sim. Eu só fazer um comentário rápido, se você me permite, Renato. Claro que sim. Tem uma gangue aqui. Eu estava quietinho aqui, que era para poder sentir. Literalmente. Como eu comentei com você, desde pequeno, 5 anos, 6 anos, eu tenho memórias, só para você ter ideia, de 3 anos de idade. Registros mnemônicos que às vezes me acontecem, mas sempre tive. Não é que isso veio no despertar. Eu estou com 59 anos, não é que veio com essa caminhada. Desde pequeno, claro. eu sempre eles foram remontando. E tem até um motivo para isso, mas que não cabe aqui, depois eu trago a vocês. Mas desde pequeno eu sentia incômodos, vultos, os zumbidos que sempre existiram no meu ouvido interno, luzes, movimentos inesperados, isso na minha casa, isso na comunidade, e me fez gradualmente despertar, começar a buscar respostas para isso. Como eu disse a você, os meus pais não tinham formação religiosa, maravilhosos, né, cada um com o seu próprio desenvolvimento, eles não tinham formação religiosa nenhuma. Não conseguiam dar nenhum tipo de suporte e não conseguiam responder nenhuma questão. E não era a função deles. Para mim isso, com o tempo, ficou muito claro. Não era a função. A função deles foi nos trazer. Ser um meio para a nossa chegada aqui na Terra. E a partir desse momento, eu compreendi. Já há 5, 6 anos, já comecei a buscar. Inicialmente, naturalmente, eu não tinha leitura, mas com o passar do tempo, eu comecei a buscar. Fui no terreiro de Umbanda inicialmente. Fiquei muito mais com medo do que, como ele disse, do que com a convicção de um despertar. Aí eu consegui me alojar pela primeira vez, onde eu consegui encontrar de fato paz, foi na igreja evangélica. E aquilo acomodou em mim. Me deu caramba, faz sentido isso aqui para aquele momento da minha vida? Plenamente. Então, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, fiz várias dominicais, vários trabalhos, permaneci lá por 4, 5, 6 anos. E com 13, 14 anos... teve uma fase que eu acho que foi fundamental. Da igreja evangélica, na verdade, o salto não foi para o espiritismo. Né? Mas o que sobressaiu para mim na igreja evangélica naquele momento foi a visão de uma energia muito grande atrás do pastor Zé, e que aquilo não tinha explicação para mim, ninguém conseguia explicar. Perguntei para ele, falei, não, mas isso é Deus, isso é Espírito Santo. Eu respeitei, falei, faz sentido, mas tinha mais cara de anjo, né, com os movimentos atrás dele, do que outra coisa. Eu falei, tá bom. Só que isso deu um sobressalto.
neste meio de caminho, entre 13 e 15, eu descobri uma coisa, hoje em dia, sem nenhum mérito do ponto de vista político, de opção A, opção B, C, D, não importa, mas eu entrei no movimento sindicalista. Eu já trabalhava na fábrica, na época, e muita influência sindicalista, os partidos se movimentando, nós estávamos ainda, né, sob o regime da ditadura ainda, mas os partidos se movimentando, e eu entrei. E comecei a frequentar e fui militante, literalmente mesmo. Eu não consigo fazer meias coisas. Sim, eu entendo você. Eu entrei e comecei a viver aquilo por 3 anos, num determinado ponto, e esse ponto foi importante para mim. Eu me declarei ateu, por força de todos esses movimentos, criando um movimento interno dentro de mim que parecia quase esquizofrênico, porque me rasgava por dentro, me quebrava. Mas ok, é o que eu estava vivendo. Teve um evento, eleição da Erundina para prefeita de São Paulo. Me lembro disso. Praça Ramos de Azevedo. Assim, lotado. E eu, como militante que era, estava lá, distribuindo cartazinha e tal, não sei o quê. Eu já contei isso para algumas pessoas. De repente, vem um sujeito em mim. Eu estou lá com os companheiros, né, e tudo. Vem um sujeito na parte da manhã, na reunião de preparação, já tinha acontecido um evento. Um dos colegas fez uma piada com Jesus Cristo. E na mesa, assim, na discussão sindical. E aquilo me estraçalhou por dentro. Pela primeira vez, depois de 2 anos quase, falei, uau, o que é isso? Quebrou. Movimentou. Sim. E à noite, Praça Ramos de Azevedo, lotado, nunca tinha visto naquela época tanta gente, assim que você possa imaginar. E aí vem um bêbado, mulambento mesmo, cara, morador de rua, trêbado, mas muito bêbado, veio em minha direção e todo caidão, num determinado momento, Zé, ele levanta, encosta, deu uma impressão de que a bebedeira tinha ido embora. O cara põe a mão no meu ombro e fala, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus te ama e ele está te chamando. Sabe quando abre uma bolha? E tudo que estava fora dessa bolha não existia mais. Aquilo foi um chamado mesmo, assim, um chacoalho, mostrando que você está no lugar errado, no momento errado, e atuando com as pessoas erradas. Este não é o caminho destinado a você. Eu comentei um pouquinho antes que eu acredito no pré-determinismo ou no determinismo de algumas situações até um determinado ponto. Eu que faço. Sim. Você escolhe a trajetória que vai percorrer. Exatamente. Ela pode ser mais lenta, ou ela pode ser mais rápida, ela pode ser rasa, ou ela pode ser profunda. É você Exatamente. É você que vai optar por isso. Enfim. E aí, nessa virada de chave, eu retomo os estudos da espiritualidade, mas aí com o espiritismo, não mais na congregação, não mais na igreja evangélica. E aquilo começou a fazer muito sentido, muita conexão muito, muito rápida. As auras voltaram. Como que abrindo, né? Abrindo. Como se... imagina uma represa. Exato, entendo perfeitamente. Ali, a metáfora é muito boa. E aí, começou a jorrar. A hora que abriu, o negócio começou a fluir. E aí comecei a federação aqui na Rua Santa Amaro, né, aqui no centro. Comecei a frequentar e os canais começaram a se abrir. Tudo aquilo que estava enferrujado por aquele modelo de pensamento destrutivo ao qual eu havia me inserido. Não que as brigas sociais, as disputas, a consciência social não seja importante, ela é extremamente importante, mas não pode ficar nisso. Ela é, mas é muito mais do que isso. Sim, essa consciência que é necessária. É muito mais do que isso. Bom,
E aí o Espiritismo me abre as portas, me abre os canais, várias manifestações em momentos oportunos e inoportunos dentro da escola mediúnica, né? Fiz 3, 4 anos, depois passei nos passes, comecei os P1, P2, já nem lembro mais as nomenclaturas, né? E foi nesse ponto que eu comentei com você. A jornada em que nós estamos, ela sempre nos prepara para o momento seguinte. Isso é fundamental a gente compreender. Até essa parte do sindicalismo é para você firmar sua consciência social, né? Sim. Porque à medida que nós a revolução, ela é silenciosa, ela não é armada. Não. Mas à medida que nós vamos ampliando a nossa consciência e tendo um outro entendimento, nós passamos a irradiar essa nova consciência. Então vamos ganhando consciência e depois é nosso, claro, dever até ensinar a consciência de que conseguimos chegar, né? Porque para fazer um trabalho de facilitação para o outro, né? A função do escriba é essa, né? É um pouco esclarecer aquilo que já está ocorrendo com o indivíduo, mas ele não está percebendo, ele não está atento. É provocar. É provocar. Exatamente, provocar. A palavra é essa. Você usou uma expressão, um pouquinho mais para frente, a gente precisa falar de propósito. Certo. Tá? Você usou uma expressão que é usar a consciência. Eu vim de Itaquera para cá, de metrô. E eu brinco que quando eu chego numa festa, você nunca vai me ver, pelo menos até hoje, a menos que eu dê uma virada muito grande. Mas eu chego numa festa, se eu puder entrar pela porta dos fundos, é o momento mais tranquilo. Maravilhoso para você. Porque eu não quero ser visto. Eu quero só entrar. Né? Então, que eu entre pela porta principal, eu vou pelas beiradinhas, depois, por observação, por conexão, por saber onde eu estou, isso eu já aprendi a fazer há muitos anos, aí eu me enturmo. Mas eu sou como eu cheguei com você. Falo, é assim que eu sou. Mas eu, na festa ou nos eventos, ok. Então. E no metrô também é a mesma coisa. Eu entro, já vou tem o ponto estratégico ali que você vai aprendendo e tal. Consciência. Singular e, de novo, né, os mentores eles vão preparando esses caminhos para que nós possamos realmente ter insights. Uma senhora, isso é muito comum também, cega, com a bengalinha, entra no metrô e começa a pedir. Porque acabou o gás, porque isso, meu nome é fulana de tal, eu preciso comprar o gás, preciso isso, blá, blá, blá. Eu nunca desconfio de história nenhuma. Eu aceito como ela está sendo mostrada para mim. Eu também. Zero de julgamento. Isso. Esse é meu exercício diário. Zero. O cara contou a história, não é que eu acredito, eu aceito. Exatamente. Eu aceito. Mas olha que coisa. Até de novo... É que você está bem acompanhado. Né? Muito. Essa senhora pede, ela entrou, se eu não me engano, no Brás, desceu na Sé, depois da Sé, Anhangabaú. E quando ela desce, é como se o pai Malaquias falasse assim, olha, né? Só olha. E eu tenho por hábito, você vai olhar ali, eu carrego muita moeda na bolsa. Sempre tenho. Quando toca, eu dou. Mas quando não toca, e eu fico muito bem com isso. Tranquilo. Né? E aí a hora que que ela desceu com a bengalinha, foi na Sé, não foi na Anhangabaú. Ela desceu com a bengalinha, um senhor ajudou, ela ceguinha, uma senhora carregando. Quando eu olho ao lado dela, uma outra senhora, também com uma bengalinha, muito parecida com ela. E aí, por que eu estou falando isso? Por causa do status de consciência. De novo, se uma aceitou que a forma dela existir é entrar no metrô, fazer pedidos e viver dessas doações, eu vou usar uma expressão que é forte um pouco, dessas migalhas, muitas vezes, que nos são concedidas, está tudo certo. A outra
mas muito parecida, com bengalinha e tudo. A diferença era que a blusa era vermelha, só isso. A tez dela era igual, exatamente igual. Toda formosinha, saindo, sem ninguém ajudar, sem nada. Então, se eu aceito a condição do meu status de consciência, e esse status de consciência, ele valida as minhas ações no mundo, quem sou eu? Ou você, ou qualquer outra pessoa, para falar, está errado ou está certo. Ok. Agora, quando ela exprime o desejo de mudança, algo a incomoda, porque o incômodo, assim como um sintoma, você melhor do que eu sabe disso, assim como um sintoma denuncia que algo precisa de uma correção, ou de um realinhamento, ou de um redirecionamento, alguma coisa nessa formatação. Eu acho que eu acabei perdendo um pouco o fio que você tinha me dado, mas... Não, você está indo muito bem. É porque você é bem didático e eu prefiro até dessa forma. Tá. Bom, voltando para a questão da espiritualidade, Zé, uma coisa que nós precisamos compreender, nós vamos falar de propósito, vamos falar de hermetismo um pouquinho, uma coisa nós precisamos entender isso com muita clareza. A espiritualidade sempre conversou com a humanidade. Sempre, sempre, sempre. Sempre presente. Sempre. Em alguns momentos, como o pai Malaquias, e eu estou falando isso porque ele está pedindo para eu não esquecer de conectar. Em alguns momentos, sem nenhum filtro. Um canal direto, uma conexão direta. Posso abrir um parênteses com a Atlântida? Claro, claro. Quando o pai Malaquias canaliza um pouco a história de Atlântida nesse livro que eu comentei com você, O Reino Místico de Deus, ele mostra um cenário que eu não tinha até então lido, que eu não tinha compreendido, assim, de todos os livros das escolas esotéricas, enfim, de todos os lugares que eu nunca tinha aparecido. E ele me traz uma entidade chamada Muruk, que viveu durante o desenvolvimento, o auge, o apogeu e depois a queda de Atlântida. E ele mesmo conta, como participante que foi deste processo como um todo, como que as consciências daquela... Esse livro está disponível... No Clube de Autores. No Clube de Autores. Clube de Autores. Uhum. Ele, o Quetzalcoatl, todos, na verdade, todos os livros lá estão disponíveis no Clube de Autores. A propósito, esse aqui é de 2012, também está no Clube de Autores. É um trabalho... para mim, foi assim... revelador. Foi um momento da minha vida de retorno, efetivamente. Eu tive uma queda financeira depois de separação, depois de uma série de conturbações, e nós todos estamos sujeitos a isso. E quem não as passa, né? Todos. Mas este momento foi fundamental porque ele abriu para mim, primeiro, um objetivo prático de como retomar no cotidiano, no dia a dia, as coisas que a consciência, às vezes, que o ego acaba fazendo com que a gente perca. Foi quando eu descobri a força da minha sombra interna. A sombra no modelo junguiano mesmo, no conceito junguiano. Mas então esse é um trabalho... Muito obrigado, vou ler com bastante atenção. Depois me diga. Mas voltando à Atlântida, Muruk fala que naquele momento de Atlântida, não havia nenhum tipo de filtro como nós temos hoje. As pessoas falam, nossa, você é médium. Não existe É uma missão. Sim, e é uma jornada árdua. É uma jornada árdua, porque não é o fato de você receber talvez insights mais aflorados, a sua intuição está um pouco mais... Que será fácil, né? Muito pelo contrário. Ao contrário. Né? É um desafio cotidiano. Porque aquilo que às vezes para algumas pessoas é fácil negar, para um médium, ele tem que usar uma força muito forte. Porque não é tentação, mas as coisas se apresentam ali. O tempo todo. O tempo todo. Né? E quando a gente não dorme, né? O corpo físico dorme. Não, mas a gente não dorme. Por hábito, eu só peço aos meus mentores toda noite. Só me protege, me dá uma espada, me dá um escudo, me dá o que for,
mas bora. Porque a guerra está grande, né? A guerra não está fácil. Exatamente. Não está fácil. Mas, ninguém disse que seria, mas não está fácil. Mas como esses escudos, na época da Atlântida, esses escudos eram completamente abertos, todo mundo vivia a realidade espiritual como um todo. Quando ela teve e passou por seu processo de implosão, né, o lado bom de estar aberto é que eles poderiam ter a conexão direta. O lado ruim é que era aberto para tudo. E com muita força. Então os obscuros, que ainda atuam no plano da Terra, muito fortemente, já perderam a batalha, mas continuam insistindo. Eles agiram naquela época com muita força e dominaram muitos egos. Com o passar dos milênios, as gerações foram sendo substituídas. Fazendo uma ponte. Em Orion, eu digo Orion porque eu passei por lá, né, com consciência aberta. Em Orion teve uma guerra, mesmo, milenarmente falando. Muitos daqueles que lá estavam vieram para cá como exilados, como Quiron, na própria expressão de Chico, né? A Terra era essa escola um planeta escola que precisava caminhar para a regeneração. Então vieram muitos desses caras, mas ainda com a consciência obscurecida. E começaram a influenciar as gerações de Atlântida, recebendo os espirituais obscuros, e a coisa somou. E Atlântida foi aí que a Atlântida se perdeu. Se perdeu no meio do caminho. Quando ela se perde, hoje em dia nós temos aí, Zé, com todo respeito no mundo, apesar de eu achar engraçado, os terraplanistas, né? É. Então, eles falam de uma redoma. Quando os espirituais entenderam que era inevitável a implosão de Atlântida, eles, segundo o Muruki nos fala, eles criaram uma redoma para que não atingisse em demasia as outras regiões do planeta, mas uma redoma em Atlântida. Eu entendo perfeitamente. Às vezes os conceitos que as pessoas acham que as pessoas, por pensarem dessa forma, claro que está numa crença limitante, mas muitas vezes é baseado num estudo ainda parcial, né? E a pessoa ainda está na parcialidade, não na totalidade. Exatamente. Né? Então eu olho isso com muita atenção, e cada um tem o seu momento do entendimento, né? Então, de novo, está tudo bem, né? Exatamente. Está tudo sendo encaminhado. E aí fecha-se esse ciclo de Atlântida, e aí tem uma coisa linda que eu acho. O Pai Malaquias vem nesse livro O Reino Místico de Deus e ele traz: por que a Umbanda, por exemplo, surge no Brasil, ressurge no Brasil? Por que este caminhar da espiritualidade aqui no Brasil é tão forte? Por que o espiritismo é tão forte no Brasil, mais do que no seu país de origem, né? Observe, Atlântida como um continente, não como uma ilha. Sim. Como um continente. Que é o que está aqui próximo, assim, um pouco acima da Isso, América exatamente. do Sul. Tanto que os reflexos deles estão na nossa Amazônia, está no México, enfim, está em todo lugar. Ele se perde, esse conhecimento, quando há implosão de Atlântida, ele vai para vários países do mundo. Himalaia, Tibete, vai para o Egito fora do tempo, que a gente fala, literalmente fora do tempo, ou seja, quando as dinastias ainda não haviam sido estabelecidas, vai para a Etiópia. Etiópia é uma revelação para mim, eu não tinha essa concepção. Depois eu fui estudar, eu fui buscar, falei, faz um certo sentido. Foi uma das maiores nações daquele ciclo de muitos anos atrás, e se desenvolveu com uma consciência espiritual muito grande. De novo, se perdeu por força dos canais proféticos já fechados, não mais abertos, mas através dos profetas que permitiram que o seu ego sobressaísse. E aí vai para o Egito, vai para a Suméria, enfim, China, enfim, vai para todos os países do mundo em placas, às vezes de pedra, às vezes de nefrita, às vezes em papiro, às vezes em metal, cada uma dentro das suas possibilidades. Eles levam esses conhecimentos para fora desse centro sul-americano. Aqui é o retorno da consciência mundial, da consciência planetária.
aqui, Brasil. Esse é o grande momento que nós estamos vivendo e grande parte dos brasileiros ignoram por falta do conhecimento. Até por isso a necessidade de escrever, Exato. falar sobre Exato. isso. Né? E por isso você está aqui também, para que você possa ir abrindo as percepções dessas coisas, porque essa é uma das tarefas da sua mediunidade, sem dúvida nenhuma. Sem né? dúvida, sem dúvida. E aí, voltando, em 1908, mais ou menos, aqui, Brasil, Rio de Janeiro, Zélio Fernandino de Moraes, ele, oriundo do espiritismo, nascente ainda aqui no Brasil, sem todas as conotações que nós temos hoje, numa mesa branca, numa mesa, né, normal de desobsessão como eles trabalhavam, ele recebe o caboclo das encruzilhadas. A reação do espiritismo naquele momento foi a mais, diríamos, como não há motivo sem motivo, né? Foi a necessária, porque eles rejeitam o caboclo. É o preconceito. Mas nós estávamos falando, isso não é nenhuma crítica, de forma alguma. Mas é aquilo que você falou. Os primeiros espíritas, os espíritas iniciais, eles vinham de um ranço do catolicismo muito Terrível. Grande, muito enraizado ainda. Terrível. Eu costumo dizer que chamá-los até de espiritólicos, né? Que eles chamam mais de católico de espírita. Né? Sensacional, nunca tinha ouvido essa. Mas é por isso, é como você falou, é que às vezes está passando de um momento para outro e ainda traz muita raiz ainda que se contamina dentro de algo que naquele momento se apresentava novo. Né? Exato. Como eu disse, a jornada prepara a nova jornada. Sim. Sempre. Então, quando Bezerra de Menezes, quando aqueles caras que estavam iniciando o espiritismo aqui no Brasil, começam a trazer este conhecimento de fora, imediatamente isso reverbera nos mais simples, por incrível que pareça. Por quê? Porque nós temos benzedeiras no Brasil desde o início da chegada dos portugueses, praticamente. Sim, e os negros, né, que então, vieram fazer na verdade, a alma brasileira, a fecundação da alma brasileira, a resiliência e a força é a herança dos negros que aqui chegaram. Exatamente. Observe que nós temos os nativos da terra, né? Tem até um livro maravilhoso chamado Negros da Terra, de um cara da USP, eu não lembro agora o nome, que é fenomenal. Ele conta toda a trajetória dos nativos, dos indígenas, né, que a gente chama de, mas os nativos. Aí nós recebemos os escravos, os negros, nós recebemos os portugueses e depois, mais para frente, a gente começa a receber franceses, italianos, japoneses, libaneses. Eu peguei o Uber lá em Itaquera hoje com um libanês, quase não fala português, assim. Que país do mundo que você tem toda esta coletividade vivendo em harmonia? Então, o Brasil ele foi sendo desde sempre... A quantidade de médiums aqui no Brasil também, como diz Humberto enorme, de Campos. Gigante, né? Exato, Humberto de Campos. Como diz Humberto de Campos. Então, aqui é a pátria do Evangelho. É o coração do mundo mesmo. Sim. Então, e aí Pai Malaquias conta, ele fala, olha, observe que houve uma preparação para que esta terra que nós vivemos, fosse realmente o esplendor do mundo. Mas não é para estabelecer nenhum orgulho. É por quê? Porque aqui, karmicamente, né, aconteceram muitas coisas que precisavam ser, de fato, corrigidas. Então, é um local onde é possível o resgate espiritual. E neste momento que nós estamos vivendo, ele é o mais propício. A Umbanda floresce com Zélio Fernandino, e a Umbanda tem uma coisa que ela é maravilhosa. Ela é disruptiva. Por quê? Se o Espiritismo quase se enquadrou nos moldes católicos, né, quase na mesma estrutura hierárquica, a Umbanda você não consegue fazer isso. Você não consegue. Você vai no nosso lar, num terreiro que tem lá no Ipiranga. Você observa tudo e você fala, uau,
é de um jeito. Você vai lá na Zona Leste, você observa tudo, parece com aquele. Mas não é. Mas não é. Aí você vai no terreiro de um amigo meu, Júnior, no interior, você fala, é Umbanda, mas tem mais alguma coisa diferente aqui. E isso é para ser assim. Por quê? Porque é onde se manifesta a simplicidade daqueles que procuram o lugar. É onde, num banquinho de preto velho, o cara chega, o doutor, coloca a cabeça no joelho do preto velho e chora, abrindo o coração, expandindo a sua consciência para aquela conexão. E mal sabe ele que por trás daquela capa tem um sacerdote. Sim. O cara que viveu na carne a experiência da negritude, mas que viveu na carne e está ali, mas já tinha vivido antes em Atlântida, já tinha vivido antes em Lemúria, já tinha vivido antes em várias outras civilizações, armazenando conhecimento para esse momento histórico. E nós não estamos falando só da história terrena. Né? Como você citou Órion, a Guerra de Órion, também me sinto remanescente dessa guerra. Né? Seja bem-vindo. Outras guerras. Mas sempre guerreiro, da paz. Né? Por isso que eu disse a você, não é um encontro, é um reencontro. Eu sei. Mas é isso tudo, porque a gente entender a dimensão da vida, né? Não ficar limitado só, infelizmente, a mídia, a essa... Enfim, essa prisão da Matrix, um termo tão comum hoje, né? Sim. E quebrando para que a gente possa ir dando passos mais largos e avançando nesse desenvolvimento que é premente, né? Exato. É necessário. Pegando essa linha, penso o seguinte: nós precisamos, enquanto consciência, neste tempo, nós temos uma coisa que é chamado esquecimento quando a gente nasce, que é uma bênção. Literalmente uma bênção, de fato. Algumas experiências da ayahuasca que eu fiz, que me trouxeram algumas memórias, foram extremamente dolorosas. Exato. Foram dolorosas. Assim que eu cheguei a falar que assim, porque alguns despertares, eles vão dando, olha, é assim, por assim que você tem que caminhar, a sua tarefa é essa. Isso, quer dizer, cruz no sentido da sua responsabilidade, do trabalho, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, no sentido da responsabilidade com o trabalho. Então, alguns trabalhos, algumas tarefas assim que me foram dadas, né? Realmente, e elas são oferecidas, elas não são impostas. Não. Mas quando você começa a ver as suas memórias do passado e alguns erros cometidos, né, não tem como fugir. Não há. Você tem que abraçar. Né? Mas eu pedi assim a Jesus, ao Mestre Maior, ao Oxalá, que me desse esse amor junto comigo para poder dar conta, porque sem a conexão com esses seres, e muitos mestres ascensionados, como o próprio Pai Malaquias, que você está citando, né? E outros que se fazem presentes nesse momento, com eles vamos embora, vamos junto, vamos caminhando, né? Porque quando a gente está nesse momento de, digamos assim, de queda, porque o esquecimento acaba sendo uma queda. Você não consegue lembrar, tanto que você fica dentro de um labirinto, haja exercício para você sair desse labirinto e depois começar a fazer uma guiança. Né? Então... O Rubem Alves, fabuloso Rubem Alves, né? Que é escritor de maravilhoso, de uma delicadeza, de uma sutileza. Aquele espetacular. Tem um livro que ele chama né? Chama Eterno Retorno, que é uma prosa poética espetacular. Eu sempre me lembro, porque esse livro me marcou. Né? Eu lembro que eu terminei de lê-lo, né? Corretamente. Eu estava voltando da faculdade, 11 da noite, quando eu finalizei, ainda na época da universidade. E eu fiz assim. E aí eu perguntei, mas para quê? Lá no finalzinho, para que esse
esse tanto de retorno, para que a gente precisa de fato? Volta. Aprendizado. Pai Malaquias, nesse livro Reino Místico de Deus, ele traz uma definição muito clara. Existe uma coisa chamada identidade temporal, e ele vai classificando. E ele mostra como é que a gente, enquanto centelha na definição de Hermes Trismegisto, de Thoth, né, ele vai descendo todas as etapas até chegar onde nós estamos, que é uma identidade temporal. Esta persona que eu visto é uma identidade temporal, que cabe para este momento, para este espaço-tempo que nós vivenciamos. E encarnados estamos presos nesse espaço-tempo. Né? Não tem jeito. E é absolutamente necessário. Sim. É que talvez a gente não tenha tempo, mas quando ele dá um salto na criação do universo, pela primeira vez, de novo, eu até faço comentário embaixo, no rodapé, quando ele fala, o primeiro contato da criação manifesta a mãe primordial. Quando eu capto isso na canalização, quando eu paro, e aí eu falo, como? Porque segundo a tradição que nós aprendemos, é o filho. Aí ele responde, não existe filho sem mãe. Fato, né? Fato. Simples assim. Aí nós podemos brincar com Hermes na lei no princípio da correspondência, que é o segundo princípio. O que há em cima, há embaixo. Assim como em cima, como embaixo, assim como embaixo, em cima. Exato. Então, esta conexão da mãe primordial, da mãe acolhedora, da mãe manifesta, que nos conecta com o poder sagrado de Ísis, que nos conecta com o poder sagrado de todas as mulheres, e Maria, com a força, com um negócio espetacular, Maria Madalena como condutora de um ventre sagrado que abre espaço para possibilidades infindáveis em termos de consciência da humanidade. Então, essas consciências vão ampliando e elas, à medida que você vai avançando, a sua memória vai sendo retomada. A sua consciência vai lembrando. Não é que você... O que é o despertar? É lembrar. Você está dormindo. Acorda. Exatamente. Eu estou dormindo. Que eu acorde. Todos nós que estamos aqui nesse plano. A tarefa principal, e agora é esse despertar, né? Porque a gente precisa de um contingente, né, suficiente para dar esse salto quântico que a gente tanto deseja. Né? O salto já aconteceu, Zé. O salto já aconteceu. A Terra, de fato, ela já fez o processo de transição. Nós estamos no rescaldo agora. E é o desespero dos moribundos que nós estamos vendo. Literalmente é isso. O que é o desespero dos moribundos? Aqueles que ainda estão ao serviço da não-luz, que ainda estão trabalhando, eles falam o seguinte, bom, eu já perdi 80%, deixa eu ver se eu consigo pegar 10 aqui, se eu pegar 20 ali. Então, é esse desespero. E aí você vê o acirramento das discussões. Com todo respeito às opiniões pessoais de qualquer pessoa, fuja de discussões acirradas. Não vai levar nada. Desista de querer ter razão. Desista de querer fazer a tua própria vontade valer no meio onde você está inserido. Não é que você vai refugar, que você vai permitir que as outras... Não. A água, se eu coloco aqui nesse copo, ela está circular. Se eu boto num copo quadrado, ela fica quadrado. Se eu boto... Sim, qualquer forma ela vai tomar o rosto da forma. Exatamente. Então, é esse o ponto. Quanto mais eu consigo expandir a minha consciência, e eu consigo compreender que não há diferença entre você, eu, os nossos amigos que aqui estão, e qualquer pessoa que está na rua, aquele que está caído. Sim.
Não há nenhuma diferença. Não há diferença. A única diferença é de compreensão de propósito, como eu havia comentado com você. Você sabe definir qual é o propósito da humanidade? Eu só tenho um. Único. Não há mais. O único propósito seu, meu e de qualquer pessoa, encarnada ou não, neste sistema planetário ou fora dele, em qualquer um dos universos, em qualquer uma das dimensões, é servir. Esse é o único propósito. Ah, o meu propósito é montar uma empresa. Não. E servir a quem? Ao Eterno. Servir ao Criador, servir a Deus. Servir a Jesus Cristo, servir a Buda, servir as consciências maiores para que uma maior quantidade de pessoas possam, de fato, encerrar este processo de transição e se encaminhar para prestar novos serviços. E como eu posso servir a Deus? Agora. Aqui, como nós estamos. Não, eu só estou realçando aí a sua fala. Nesse momento você está a serviço, você está falando, está esclarecendo, está iluminando mentes, está ampliando, está plantando sementes. Né? É isso. O tempo todo, né, é o serviço. E quando a pessoa tem uma consciência ampliada como a sua, que dentro, você não é uma pessoa comum, isso é fato, né? Com todo esse conhecimento, com toda a sua jornada espiritual. Então, e as pessoas, à medida que elas vão tirando o olho do umbigo delas, elas começam a enxergar as coisas e o trabalho que é bom realizar. Sim. Isso traz uma satisfação, uma plenitude interna gigante, que é um valor que não se compra no exercício dessa vontade superior sendo expressa através de você. Sim. Por exemplo, pegando essa linha de raciocínio, quando eu vou para os meus atendimentos, eu me conecto antes, sempre. Então, eu estou lá você viu o meu cenário lá, aquilo é um escritório que eu tenho em casa. Eu firmo lá a minha vela, ponho lá o cafezinho pro preto velho. Dependendo das vezes, isso já aconteceu algumas, eu vou lá para minha mini tronqueira e firmo Exu e firmo o guardião, porque o momento pede, a energia pede, a vibração pede, mas eu estou me protegendo, mas eu estou visando a pessoa, o melhor dela. Quando a conexão é estabelecida, eu já tenho algumas informações antes. E é maravilhoso como isso funciona. Você vai gradualmente permitindo, de fato, uma conexão. Tem algumas pessoas que você tenta o contato no primeiro momento e ele não é permitido. Você não entra. Aí eu brinco que eu vou para o tradicional. Então a gente começa o atendimento. Normalmente eu faço atendimento online, começo o atendimento e eu gradualmente vou instando a pessoa a quebrar as suas próprias barreiras para que ela me permita entrar. Porque o bloqueio às vezes é tão intenso, tão grande, que são camadas e camadas construídas durante anos por um dos itens mais dominadores da nossa consciência, que é o medo. E o grande impeditivo do progresso. Né? Exato. Porque paralisa. Paralisa. Se você não der um salto de fé, a gente brincou agora há pouco, né? Precisa dar um salto de fé. O que é um salto de fé? É você chegar num estágio de confiança tão intenso interno que você permite que o outro possa acessar o seu nível de consciência, acessar a sua história, confiando. Apenas confiando. Porque eu digo sempre... Mas é assim. A fé é uma entrega. Total. E há de ter a percepção do amor divino dentro de si. Sim. Enquanto esse despertar do amor divino não acontece, você tem sempre medo. Porque uma vez que você... Agora... É aquela famosa frase, né? Você tem que dar o passo
e Deus põe o chão. Então, Claro. a pessoa está na beira do abismo e vai dar o passo, então é só no sentido da entrega, né? Primeiro porque não é morte, né? Eu só estou pegando essa metáfora para dizer, há um abismo. Sim. Você não sabe o que um abismo traz. Você não vai morrer, mas você não sabe o que vai acontecer. Então, e para você ter força para ir para uma caminhada, tem que ter uma segurança amorosa muito grande. E as vivências humanas no campo do amor, elas foram muito difíceis, duras, elas deixaram cicatrizes profundas. Com muito corpo, né? Exatamente, principalmente na questão sensorial. Exato. Né? Então, até a pessoa vencer essas camadas, como você falou, mais grossas, essas cascas, essa couraça, né? Usando um termo até reichiniano, do caráter, que tem uma dificuldade em expressar e receber amor muito grande. Né? Então é uma conquista do amor em si. E quando você conquista o amor em si, você deixa de ser pedinte. Aí esse é o próprio Buda. Né? Ele tinha tudo e depois que ele conquistou o amor em si, divino, ele não queria mais nada. Nada. Né? Porque é uma jornada que se faz dentro de si mesmo, buscando, querendo, batendo, né? Batendo na porta interna do ser espiritual que somos. A esse respeito, olha que para mim é bastante significativo isso, porque parece uma coisa comum. E a gente ouve falar muito isso aqui é Jesus, é Jesus, é Jesus. Zé, a gente não conhece Jesus. Não, uma fração, uma pequenina fração. A gente não conhece. Eu busco me basear por aquilo que eu vivo enquanto experiência mesmo, sabe? Sim. Aquilo que reflete no meu dia e que me faz bem. E nós não estamos isentos, você sabe disso, de erros. A gente falha. Muito, né? A gente falha, a gente erra, a gente faz coisa que não deveria fazer, a gente se conecta às vezes com pessoas que não deveria, às vezes a gente acaba sendo falso com pessoas, enfim, está aqui na carne, está na matéria. Então a gente acaba vivendo isso, e talvez seja para isso, né? Mas a gente não conhece Jesus Cristo naquilo que eu acho na essência fundamental. A gente tem highlights, assim, tem algumas... E ele é a expressão mais profunda desse amor que você está, assim como Buda, assim como os avatares, enfim. Mas ele é a expressão mais profunda desse amor. Não fosse... Essa é a minha verdade, o meu caminho, né? O caminho de todos. Mas não fosse a ayahuasca me acelerar um processo do ganho de consciência, eu não saberia nem expressar isso. Hoje eu sei, assim, estou expressando no sentido do que senti dentro de mim por causa da percepção da consciência. Sim. Então, eu brinco que a ayahuasca é uma chave verde. Mas é verdade. Ela está lá. Verdade, quer pegar, pega. Então, para mim, por isso que eu costumo introduzir na minha terapêutica, né, para que as pessoas possam... E ela vai também num ritmo, ela não vai rasgando, ela vai pôr na lanterna no escuro do caminho e você vai enxergando. Sim. Pelo menos foi o meu processo. O meu foi mais forte um pouco. Foi uma sensação, mas foi maravilhoso, tanto que eu fiquei 8 meses num processo fazendo, entendi. Até o dia que Arcanjo Miguel, brinco que ele me pega pelo cabelo e fala assim, última. Porque eu tenho outras coisas também. Ele falou último, tá virando diversão, última. Isso aí, isso é importante. Eu só estou no processo da ayahuasca ainda, porque eu sinto que porque eu trabalho com determinadas psicopatologias. Sim. Então, há algumas pessoas que eu preciso ajudar, que eu sei que só através dela eu vou conseguir fazer um resgate espiritual. Porque ela está muito tensa. Exatamente. Ela é curativa. Mas hoje em dia, assim, dos processos que eu já vivi, já tive internamente, eles pouco acontecem. Né? Sim. Claro que acontecem, né? Mas não da forma intensa. Como eu tomo desde 1995.
católico, né? Então Acho que eu não tinha nascido ainda. Mas enfim, só contando aqui um pouco para Claro. você, dividindo com você as experiências que estamos trocando. Vamos voltar para Jesus Cristo. Isso aí. Pensa em Jesus, esse mestre poderoso que vive. Num determinado dia, eu estou lá conversando com um amigo, de repente ele veio uma consciência e falou assim: Jesus não fez milagres. Por que vocês insistem nisso? Como assim não fez milagres? Não, Jesus não fez milagres. Qual é a palavra-chave que Jesus utilizou sempre que ele se colocava diante de alguém, sempre que ele convidava alguém a se autocurar? E eu ficava assim, curioso, parece um aluno, por mais que você já tenha... Sim, claro. Mas aí a gente volta à condição de aluno, né? na Sim, sala de aula. Sim. E fala assim, não sei. Não, mas você sabe. Então busca dentro de você. Ele sempre usava a expressão, sempre, a tua fé te salvou. E aí não eu te salvei. Jesus não salvou ninguém. Nunca fez essa referência. Nunca fez. Você pode ir tanto nos pergaminhos encontrados, você pode ir na Bíblia tradicional, você pode ir em qualquer escrito ocultista. Você pega Jacob Boehme, por exemplo, e você começa a ler a forma como ele vai colocando, ele diz, não se iluda, Jesus não vai te salvar. Isso vai contra todas as dinâmicas que nós ouvimos e que nós aprendemos. Ele não criou espíritos dependentes. Ele não criou pessoas que dependiam de situações. Mas como assim não? Não, vá até Jesus. Ele diz que ele é o caminho. Ele diz que ele é a verdade. Ele diz que ele é a vida. Mas vá a ele. Mas vá a ele. O primeiro passo é seu. É sempre seu. E olha o respeito e o princípio e a explicação de amor mais profunda que Pai Malaquias, não esquece disso, não vou esquecer. Quando ele está diante de Nicodemos. Nicodemos bateu a porta para seguir Jesus, mas não teve coragem. Ele queria, mas não dava o passo. Ele não teve esse salto de fé, essa entrega. Exato. Se entrega, esse amor, de confiança. De confiança. Não, e diante dele, cara a cara, você imagina, né? Porra. Pô, o cara tá ali, cara a cara. Perdão. Poxa, que depois de uma chance dela, vai ficar difícil, hein? Eu fico imaginando a cena de Jesus confabulando com ele e expondo. Ele está diante do mestre. Sim. E ele é um mestre do seu tempo, né? Sim. E ele está tão vinculado às questões daquele tempo, ali onde ele está, que ele não consegue soltar. Isso é um ensinamento. Isso hoje você tem um monte de gente assim. Exato. Por isso que você está falando desse trabalho residual, mas é um trabalho que é isso. Exato. E, assim, se nós associarmos, né, existem o trabalho de despertar, seja aqui, seja interplanetário, seja intergaláctico, irmão, ele passa por Jesus Cristo. Sim. Ele passa por Jesus. Não é uma prisão. Mas é o único caminho seguro. Exato. Né? É aquele que te alivia a alma. Isso. Não, seja você quem estiver escutando. Não, com todo o respeito do mundo. E a gente vê depoimentos assim, eu já vi depoimentos assim de seres de outro dia mesmo eu estava vendo de um indiano, depois eu vi de um muçulmano, que o muçulmano também foi colocado ali num caminho assim mais diferente, um pouquinho, sendo o mesmo, mas com uma percepção diferente. Mas é maravilhoso. Mas quando eu sei, mas quando ele encontrou com Jesus, ele que é essa chama interna viva, né? Que a gente chama de Espírito Santo. Exato. Nossa, aí ele falou, pô... Você usou a expressão que o Pai Malaquias usa. Para o Espírito Santo. Está lá no livro. Tá lá no, eu não tô, nós estamos trocando aqui, deixar as pessoas... Você tem uma mediunidade assim, muito intensa, muito clara, muito lúcida. E fala com muita propriedade. Isso me encanta até. Você vai falando... E eu gosto da tonalidade de voz que você usa e a maneira que você vai conduzindo.
que é muito suave, né? Eu acredito que vou encontrar isso nos seus livros também, né? Com maior detalhes, porque não é fácil, você tem que rever os textos. Eu não sei como é que é essa transcrição que você faz nos seus livros. A canalização, ela é diferente da psicografia. Certo. Né? Houve um dia que, um pouco antes desse momento, como eu disse a você, eu não tinha R$1 para pegar ônibus. Nada. Quebrado, completamente quebrado. E... financeiramente falando. Não, mas veja, do ponto de vista emocional e espiritual, eu estava em reconstrução. Certo, eu sei, entendo. Uhum. Completamente em reconstrução. Uhum. E a cada dia, isso não me desesperava. Uhum. Não me deixava desesperado, assim. O mundo vai acabar, nossa. Sim. Eu, num determinado momento, eu encontrei, eu falei, ok, vou passar por isso. Vou passar. Ah, é isso que tem que ser? Tá bom. Daqui para frente eu me reconstruo. Não tem problema, vamos passar por isso. Não é para desistir, não é uma opção, não dá para parar, sabe assim? Porque no momento em que você chega à compreensão de que qual é o maior medo que nós temos? Qual é? A morte. Sim. Quando nós despertamos que não tem, muda tudo. Muda Muda o foco. Porque mas se eu não posso morrer porque a minha centelha, como diz Hermes, e essa imagem de centelha divina vem dele, né? Vem de, quando você olha o livro, um dos livros, né? Corpus Hermeticum, que é a maravilha dessa idade o negócio, e que você consegue descobrir a centelha, quando você descobre que a tua centelha é a própria fonte, é o eterno, numa densidade diferenciada, porque nós precisamos da densidade para viver a experiência humana. Que é um processo de escolha e de individuação, que Jung chamava. Exato. A identidade temporal, conforme definida por Parmalaquias, é ela que te fortalece a personalidade, é ela que te dá o ego. Nós não vivemos sem ego aqui. Sim. Não se iludam. Sim. Nós precisamos ter controle sobre o ego e não nos deixarmos levar por eles. Mas sem o ego você não consegue a expressão. Né? Não consegue. Então, esse desenvolvimento, naquele momento, um pouco antes disso, eu chamei o universo e falei, tá bom, e aí? Qual é? O que eu preciso? Vocês já disseram que eu não posso trabalhar com cura de imposição. Né? Eu faço reiki tudo, mas não é isso. Não é isso. Vocês não me querem numa gira. Eu trabalhei 7 anos na Umbanda como médium incorporante. Entendi. Né? Dando consulta e tudo. Aquele tempo já foi. E eu fiquei, tá bom. Então, se não tem nada, eu já posso ir. Eu brinquei assim. Porque eu não vou ficar perdendo tempo aqui. Claro. Eu falei, então, é para embarcar? Se for, já encerra a conversa e a gente começa de novo. E aí foi muito bonito um dia, incenso, vela, do lado. E aí eu falei, tô aqui à disposição. Aí eu sinto vibração na mão. Eu tinha deixado papel, já tinha lápis, aí eu sinto uma vibração. Falei, tá rolando alguma coisa aqui diferente. E aí, cara, pra mim foi muito engraçado porque eu ria muito. Porque eu tava lá, e aí eu pus a mão assim, e eu falei, não, só faltava essa, ficar imitando Chico Xavier. Não. Eu juro que eu ficava assim, ficar imitando Chico Xavier, porque é o arquétipo que a gente tem de... É o arquétipo. Às vezes eu ponho a mão assim, que é para tentar concentração. Exato. Mas é o ponto de conexão. E aí foi que pela primeira vez eu senti uma coisa diferente, mas não era psicografia. Eu senti a mão mais suave, só que não era aqui, era aqui. No campo mental, quando você fecha os olhos e se conecta com proteção, né? Pedindo ancoramento, fazendo todos os ancoramentos necessários, porque tem muito zombeteiro que cruza essa... Sim. É um negócio que a gente precisa ficar muito atento. E aí tô lá, aí começa a aparecer e eu começo... Eu falei, ué. Aí começa a aparecer um monte de nome. E aí eu, em 5 horas... sentado mesmo, já está todo dolorido, eu captei um materialzinho que depois eu chamei pétalas de amor. Vários
como fala, mensagens. Fragmentos que você vai depois... E aí eles fazem assim, é como se fosse um download na pineal. Isso. Você pegou e depois você vai transcrever, porque já está aqui, né? Exatamente. Eles dão os fragmentos, só que são pontos de recordação para você. E, na verdade, muito do que você viveu também. Né? Vem a tua experiência. Ela é inevitável, a conexão com a tua própria experiência. Mas tem uma coisa que difere. Quando eu estava no processo de canalização do mestrado em Reiki lá no Casuá, salve mestre Cadu, mestra Patrícia, ali a experiência foi um momento de experiência muito, muito forte, porque foram mais de 1.700 páginas, mil e tantas páginas lá que a gente canalizou durante 8 meses, todos os dias de manhã em jejum. E o disciplina, né? E o jejum, ele é fundamental. Certo. Ora, quando o Reino Místico de Deus, eu isentei, eu não sou vegetariano. Certo. Mas naquele momento, naquele ciclo, e eu gosto de cigarrilha. Certo. Né? Um charuto, cigarrilha, sim, eu gosto. Sim. Não é que eu gosto, eu acho que às vezes é até necessário. Sim, entendo você. Para aterrar. O tabaco também tem uma força muito grande de conexão. Exato. Mas aí... Não estou falando, não estou defendendo o tabagismo. Não, só vou deixar claro. Colocando a planta, a força que ela traz e o aterramento que você está se referindo. Exatamente. Lá a experiência foi assim, começaram muito grande a surgir muitas coisas que eu não dominava, não sabia, textos, equações matemáticas, uma série de coisas que me fugiam. Mas é exatamente isso, é no campo mental, a pineal é ativada. Às vezes, o mentor põe a mão na sua cabeça, eu sinto a vibração, uma energia de conexão forte na coronal, que a cabeça física, o crânio, é como se ele fizesse... Você vê, eu só consigo ter essa percepção retomar assim, claro, com a ayahuasca. Claro. Sim. Que aí eu falei, puf, aí você vai, nossa, está conectado. Sabe, Zé, o que você pode fazer? Olha, eu querendo... Não, imagina, estamos trocando experiência. Arcanjo Miguel, num determinado momento, eu tenho outro livro canalizado do Arcanjo Miguel. Eu vou ler depois. Arcanjo Miguel como é que é? É autores? Como que é? Clube de Autores. Clube de Autores, www.com.br, Clube de Autores, você põe lá, Paulo Lima... E vai estar lá os livros. Beleza, ótimo. Arcanjo Miguel, na fase final da ayahuasca, que eu estava lá no céu, céu é a igreja, Não, entendi. Eu terminei o processo e passaram uns meses e tudo. Ele falou, agora teu trabalho é outro. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei numa fase de reclamação. Pô, que dureza. Quando a gente entra nesse aí pedia e fazia orações. Preciso de ajuda aqui. Aí num dia, é como se de fato ele materializasse na frente. Não dá, porque a potência do cara é muito grande. Eu não aguentaria, eu não suportaria. Mas ele falou assim, por que você está me pedindo essas coisas? Para quê? Se fosse para eu fazer por você, eu teria encarnado no seu lugar e você não precisaria vir ao mundo. Muito bem observado, né? Assim. Assim. Por que você quer que eu faça algo que é seu? O mérito não vem para mim. O mérito é teu, é você que está na experiência humana, não sou eu. Por que você quer tanto, fica pedindo, como se lamentando, chorando? Por quê? Para quê? Ou você faz, ou você sai da corrente, não tem problema. Eu arrumo outro. Prático, rápido, simples, e para se entender, pegar ou largar. É porque, veja, eu acho que esse é um aspecto importante. Quando nós dizemos sim para o trabalho vem. Na primeira titubeada que você der e que você fugir àquilo que você aceitou, o trabalho sai. O trabalho vai ser feito. Tem aquela expressão que talvez quando o moleque usava, comigo ou semigo. Mas é verdade isso. É isso aí, o trabalho, o plano divino está pronto. Ele tá se vai realizando, ser feito.
nesse mesmo princípio hermético, que é a lei da correspondência, você tem o padrão de Platão, né, do mundo das ideias para o mundo da forma, do mundo denso. Eu digo, e Pai Malaquias fala isso nesse livro, ele diz assim: tudo, foi um momento que eu parei também para questioná-lo, tudo já foi criado. Tudo já foi criado ontem, tudo já foi criado hoje e tudo já foi criado amanhã. O que o ser humano faz no plano da Terra é manifestar a expressão daquilo que o Eterno já criou. Daquilo que Deus já criou. E ele manda, num desses vídeos recentes eu falei sobre isso, e ele manda exatamente pessoas a cada tempo, a cada momento, para trazer determinadas tecnologias, determinados conhecimentos. Fleming que descobriu a penicilina? Penicilina, foi. Ao acaso? De forma nenhuma. Exato. Como que um cara, criando bolor na casa dele, de repente, um cientista, de repente acorda e... nossa, acabou com as... Não, inclusive a palavra coincidência está incidindo naquele momento. Exatamente. Né? Não tem coincidência, tem plano em ação. Há um plano divino. Exato. Há um plano divino. Bom, veja só, pegando um pouco essa própria vertente do hermetismo, né, para a gente falar um pouquinho sobre Hermes. Hermes é uma figura... eu não acho que ele é controverso. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar, porque o Hermes é controverso. Não, Hermes é Hermes. Segundo esta tradição que Pai Malaquias nos traz, ele estava junto com o povo Atlante no momento da derrocada do povo Atlante. E ele vai para o mundo, enquanto consciência cósmica, enquanto consciência de potência que ele era, como um escriba de fato. Além dos hermetistas, existem aqueles que são filhos de Melquisedeque, que hoje estão no plano da Terra, e a escola de Melquisedeque é uma escola de profundidade. Eu digo que ela não está situada fisicamente em lugar nenhum. Nós podemos ter algumas representações físicas de alguns caras que conseguiram entender a dinâmica de Melquisedeque. Você pega Drunvalo Melquisedeque, por exemplo, 2 livros maravilhosos falando sobre aquele círculo, né, a flor de lótus, não é a flor de lótus, flor da vida, né? A escola de Melquisedeque, ela vem aqui para o plano da Terra para aglutinar os filhos perdidos. Não é mérito. Não é mérito. É resgate. Por quê? Esses filhos de Melquisedeque, boa parte deles foram responsáveis pela queda tanto de Lemúria quanto de Atlântida. E a predisposição, Zé, de retorno para este momento agora, neste momento histórico, é para que a escola de Melquisedeque, também associada ao hermetismo, é para trabalhar com a escrita, com a fala, com a comunicação. Um dos seus, eu acessei lá para conhecê-lo no seu canal, quando eu ouço, eu falo, aqui tem poder de cura. Mas a cura através da voz, através da fala, através da condução. E quando a gente expressa a nossa voz através das ondas, ou através da escrita, nós estamos entrando na alma daquele que está pronto, que está carente, que está pedindo. Onde está? Não estou vendo. Onde? Então, essa escola, só fazendo esse parênteses de Melquisedeque, é que eu brinco, quando eu encontro alguém que é da mesma origem que eu falo, esse cara precisa saber de Melquisedeque. Ele precisa saber. Eu vivi em Orion, né? Também. Quando eu fui trazido para cá, isso foi um despertar com o passar do tempo que eu fui tendo.
E eu fiz regressão de vidas passadas durante 8 meses, com um aprofundamento muito. Sasha Lucy Sintra, nem sei se ela está entre nós ainda hoje, mas mulher maravilhosa. Conduziu comigo, me direcionou, cuidou de mim durante quase que 8 meses. E quando esse despertar veio, eu falei, uau, faz sentido, porque quando eu havia feito as experiências de espelho negro, né, para me projetar, o que eu tinha visto era escama inicialmente. Eu falava, por quê? E aí eu entendi. Porque boa parte dos reptilianos são escamosos. Sim. Né? Sim, Vindos de Orion. E aí eu tive que trabalhar um outro preconceito muito grande. Qual é a visão que se tem dos draconianos e dos reptilianos aqui? Seres do mal. Sim. Seres ruins. Só que isso não me define. Assim como este corpo não me define hoje, assim como a minha experiência um pouco antes do tempo de Jesus também não me define, assim como a minha experiência, e isso eu tenho muito claro, em 1193, na cidade... Sim, isso é outro campo, que está se criando tanto essa negatividade em relação aos reptilianos, mas em outras galáxias, em outros planetas, na nossa jornada cósmica, deixando isso claro, nós também já tivemos experiências com reptilianos, draconianos, ou no sentido da proximidade Sim. genética deles, né? Sim. Então, porque tudo é abraçado, tudo é único, né? Exato. Porque também, vamos dizer assim, né? Você fala luz e sombra, os dois é uno. Os dois é uno. Não existe dois. Não existe dois. Exatamente. Princípio do mentalismo. Não existe não tem dois, é uma coisa só. Você que, na hora da observação, vai definir uma coisa e outra como sendo diferentes para um entendimento, mas aquilo é uma coisa só. Exato. É só gradação. Exatamente. É só gradação. Exato. E, de novo, nós teríamos aqui umas 3 horas aqui, só para você ter ideia. Sim. Nesse mesmo livro, ele traz a definição dos 13 universos originais. 13 universos originais. O cubo de Metatron, você já naturalmente conhece. O cubo de Metatron, ele é a definição do modelo da criação. E se você observar, você vai ver as 13 esferas que estão dentro do cubo de Metatron. Pai Malaquias define cada uma delas, chegando à polaridade natural de 6 e 6, ou seja, 6 positivos enquanto polaridade, 6 negativos também enquanto polaridade. Num determinado momento, o Cristo cósmico fala, nós vamos usar as experiências desses 12 universos para criar o 13º, que é o nosso universo, que é o universo crístico. Este universo todo, nessa dimensão toda que nós vivemos, é um universo crístico. Do Cristo. Do Cristo enquanto potência do Criador, do Eterno. E que Jesus, aqui, encarnou um fragmento dessa potestade. Exato. Entende? Exato. Ele encarna um fragmento dessa potestade. Segundo alguns místicos, eu comentei esses dias sobre isso, o corpo de Jesus demorou 1000 anos aí. Para ser preparado, para vir para cá. O corpo de Maria demorou 1000 anos. Então, esses 13 universos dão origem a esse 13º, onde é possível fragmentar-se as consciências. Imagina que eu tenho 7 principais, depois desce, os 12 anciões, 7 principais primordiais, aí desce, vai fragmentando. Eu sou um fractal, um fragmento de uma dessas consciências originais. Mas nem por isso eu deixo de ter a minha identidade, de ter a minha consciência macro, cara. Mas sempre associada a essa consciência. Exatamente. Né? No caso que você estava trazendo, essa consciência de Melquisedeque. Isso. Né? Que podemos colocar assim, né? Vamos abrir um pouco o véu,
que pertencemos a essa consciência. Perfeito. Né? Por isso essa naturalidade no falar e no entendimento. Exato. Porque estamos falando de coisas da nossa essência, do nosso ser, Exato. podendo expressar a consciência de Melquisedeque. Exatamente isso. Você vai lá no cubo de Metatron e você, Pai Malaquias diz, ó, tá vendo este universo original? Este universo é de Melquisedeque. Aí ele pega outro e fala, tá vendo este outro? Este aqui é de um sujeito chamado Svatara. Tá vendo esse outro aqui? Esse aqui é de um outro sujeito chamado Buntu, sujeito com todo o respeito do mundo. Sim, sim, né? Claro. Com todo o respeito do mundo, mas enfim. E as experiências adquiridas aqui abre espaço no 13º universo e, através desse corpo crístico, traz a abertura de um espaço dimensional para que Lira, lá atrás, sim. lá atrás, trilhões, zilhões de anos atrás, comece a experiência com o corpo humanoide. As primeiras experiências. Ele associa isso ao conhecimento de Madame Blavatsky, juntando o cubo de Metatron. Eu brinco, né? Eu falei... Que foi outra também, que veio... outra, Blavatsky, ainda relativamente pouco conhecida. Incompreendida, né? Por completo. Incompreendida por... Mas quando você começa a ler Blavatsky, poxa... de onde vem tudo isso? Eu ia falar assim, tem hora que você vai se relacionando tanto com o mentor que vira um parceiro. Na hora da escrita, muitas vezes na hora da escrita eu falo assim, que pretensão é essa de juntar Blavatsky, Metatron, com todo esse conhecimento? E encaixa. Aí ele falava assim, só escreve. Muito bom isso. Cuidando. Mas ele pega e traz essa informação, e aí você vê simbolicamente as esferas de Blavatsky, a conexão com a consciência, ela sai de um princípio abstrato, transforma, através dessas esferas, algo palpável. E se você olhar Francisco Rivas Neto, como a gente vinha falando, meu salve, minhas saudações, meu agô a ele, que é Arapiaga, é fundamental que nós possamos ver como funciona a dinâmica, por exemplo, da tríade original, da tríade sagrada. Vou misturar um pouquinho, me perdoe. Nikola Tesla. Nossa, pode misturar, que eu gostei da mistura. 3, 6 e 9, famoso. Sim. Né? Então você pega um triângulo, você formata um triângulo, você põe 3, 6 e 9. O que é o 3? O mantra. O que é o 6? A forma, yantra. O que é o 9? A sabedoria, o tantra. Quando você junta essas 3 sabedorias e você vira, aí de novo trazendo Hermes Trismegisto, e você vira tudo que é em cima, tudo que é embaixo. Tudo que é embaixo. Então eu transformo isso naquela estrela de 6 pontas que conecta o universo lá fora para a realidade que nós vivemos aqui embaixo, vivendo isso com profundidade no cotidiano. Sabe onde está isso? No livro A Protossíntese Cósmica, Umbanda, A Protossíntese Cósmica, um livro de 1985, 6, alguma coisa assim, que Francisco Rivas Neto traz isso buscando nos conceitos atlantes. O senhor Orishiwara, que é o caboclo das 7 espadas, traz isso, contando a história de Atlântida também, assim como o Pai Malaquias associa esta criação e também junta com a teosofia. Porque não há conhecimento separado. Não. Por isso que é bonito a gente ir estudando e fazendo essas fusões, né? Vai ficando tão complementar, vai aquecendo a gente. Sim. E aí você pega, lembrando aqui de uma situação dessa semana, você pega, por exemplo,
mais uma citação. Tem um livro famoso chamado A Eterna Validade da Alma, de Sete. Sete foi um dos livros que impulsionou a consciência dos Abraham, né? Naqueles livros, A Lei da Atração, fugiu o nome dos dois autores agora, mas enfim, esta consciência dos Abraham, e ele, num princípio, ele diz assim, lá enfiado nos capítulos 8, 9, 10, ele fala: por que você está desesperado? Tudo é energia. Assim como você era ontem, você é hoje. Assim como você é hoje, você será amanhã. Então por que você está desesperado? Por que você está gerando ansiedade com algo que é por si? Já é. Não, você não vai conseguir fazer alteração nisso. Então, por que você não aproveita a sua jornada, se diverte com os seus passos que você está aí, porque é para isso que você veio. Não é para mais nada. Aproveite essa estada. Não leve a vida tão a sério. Você não vai sair vivo daqui. Não é verdade? Vai sair mais com a bagagem maior. Vai sair com aquela malona. Você vai agora aqui na estação Barra Funda, onde você foi me pegar, e... O povo gosta de levar a mala, né? Só que essa é uma mala que não pesa. Exatamente. Não tem peso. E aí eu estava de novo observando, da mesma forma como eu te falei daquelas duas senhoras cegas, olha que sincronicidade cósmica. Duas pessoas da mesma tese, enfim, mesma condição, muito similares, mas habitando mundos completamente diferentes, no mesmo espaço físico, e habitando um mundo diferente. Tudo é relativo. Tudo, absolutamente. Eu citava a Barra Funda aqui, você tem muita gente viajando, um monte de malas, muitas malas, né? A gente não pode esquecer, se há um caminho, o melhor desse caminho sou eu. Isso é uma frase que tem no Caminho de Santiago. Qualquer lugar que você vai estar passando, eu fiz o caminho. Se há um caminho, o melhor caminho sou eu. Sou eu. O melhor do caminho é o caminhante. Porque a gente se perde tanto e é lindo. Caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Não, isso é muito lindo, muito profundo. Exatamente. Né, muito profundo. Exatamente. E esse é o aspecto da vida. Onde nós podemos fazer o nosso caminho? Aqui. Agora. Agora. Não há outro momento. Não é. Não há. Mas é bom encontrar uns amigos assim no caminho. Você sabe que é maravilhoso, Zé? Que quando a gente consegue encontrar alguém que se reconhece e reconhece... Está acontecendo aqui. Sim, por isso que eu falei para você que era um reencontro, né? Quero te agradecer muito, Sim. viu, Paulo? Certamente eu quero trazer você. Você tem muito conhecimento, muita experiência, né? E muita humildade também, o que me encanta mais ainda, que você vai falando com uma naturalidade, assim, trazendo pérolas aqui, me encanta, estou até um pouco emocionado, porque assim você vai falando com uma naturalidade, com uma suavidade, com um conhecimento assim, que você foi adquirindo assim, pela tua estrada, pela tua jornada, né? Mas uns conhecimentos tão profundos, tão ricos, tão sérios, tão necessários para um crescimento espiritual. Puxa vida, só trouxe luz, paz e amor aqui. Quero agradecer a esse Pai Malaquias por esse abraço que está nos dando, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoá-los nessa jornada cósmica e eterna que fazemos juntos. Gratidão, gratidão, gratidão.